Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de Administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Nesta videoaula, nós vamos tratar de como você pode dispor de bens móveis e imóveis através de um leasing. O que é leasing? Para saber mais sobre isso, convido você a caminhar comigo. Vamos lá? Nas videoaulas anteriores, nós conversamos sobre financiamento. Quando eu preciso de recursos financeiros para financiar a operação ou a expansão da minha empresa, eu busco, junto ao mercado financeiro, opções de financiamento. Falamos isso em videoaulas anteriores. Depois que eu peguei esse financiamento, eu preciso pagar esse financiamento. Existem formas diferentes de realizar esse pagamento. Nós chamamos isso de amortização e também falamos sobre amortização em videoaulas anteriores. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre uma outra forma de você dispor de bens móveis e imóveis na sua empresa, ou até alguns utilizam aí como pessoa física, né, na sua vida pessoal, através de uma outra forma que não é adquirir o bem através de um contrato de compra e venda. É aquilo que nós chamamos de leasing e que a legislação brasileira chama de arrendamento mercantil. Bom, o que é leasing? Leasing é um contrato mercantil complexo, haja vista sua natureza resultante da fusão de outros tipos de contratos. Embora se trate de uma locação, então, se nós formos pegar aí a palavra leasing e traduzir do inglês para o português, vai ficar algo, próximo aí de locação, de aluguel. Mas ela é permeada pela consignação de uma promessa de compra. Esse contrato também contém, então, um financiamento, criando uma associação entre essas figuras. O leasing não é um aluguel simples, como nós conhecemos, quando você tem a posse de um bem que não lhe pertence e remunera esse proprietário através do pagamento de um aluguel. E ele também não é um financiamento, onde você pega um recurso financeiro, compra o bem que lhe interessar e faz o pagamento conforme a amortização que vimos em aulas anteriores. Ele é algo entre um aluguel, uma locação e um financiamento. Vamos entender aí um pouco melhor toda essa questão. Então, na legislação brasileira, o leasing ele é definido pela Lei 6.099 de 74 e foi aí atualizado, vamos chamar assim, pela Lei 7.123 de 1983. Lá no artigo 1º, que foi atualizado pela Lei de 83, diz assim: considera-se arrendamento mercantil, aquilo que nós chamamos de leasing, para efeitos da lei, o negócio jurídico realizado entre pessoas jurídicas na qualidade de arrendadora e pessoa física ou jurídica na qualidade de arrendatária e que tenha por objetivo o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta. Bom, vamos aqui a algumas questões principais desse artigo. Primeiro, que só pode realizar
o leasing assim só pode estar na qualidade de arrendadora do bem uma pessoa jurídica, mas pode arrendar o bem pessoa física ou pessoa jurídica. Uma outra questão importante: o bem ele é adquirido pela arrendadora. Então aqui já está bem diferente aí de um financiamento, onde você pega lá o valor, né, o recurso financeiro, e você faz a aquisição. Aqui não. Aqui a propriedade do bem pertence à arrendadora, ok? Mas essa compra, ela não é feita de qualquer forma. Não é a arrendadora que decide exatamente o que vai comprar. Essa compra feita pela arrendadora é segundo as especificações da arrendatária, de quem está tomando, vamos chamar assim, o leasing. E é para uso desta pessoa que é aí a arrendatária. Assim, o leasing é um contrato pelo qual o arrendatário, aquele que vai utilizar do bem, né, vai usar aquele determinado prédio, casa, aquela determinada máquina ou algo assim, desejando utilizar determinado imóvel ou equipamento, consegue que uma instituição financeira o adquira e depois o alugue por um tempo determinado. Mas, nesse formato aí, né, parece que é um aluguel. Alguém compra e aluga. Mas, para ser leasing, tem que ter ainda um interesse posterior, que podem ser aí 3 opções: a devolução do bem ao final do contrato, a renovação do contrato, então ficar aí pagando o aluguel por mais tempo, né, um tempo maior, ou a compra do bem pelo preço residual, fixado no momento inicial do contrato. Então, um valor que não é um valor de mercado na maioria dos casos. Nós vamos ver aí tipos de leasing, né? Mas, então, a ideia é que você vai pagando o aluguel ao longo do tempo e lá no final do contrato de leasing você adquire aquele bem por um valor menor do que aquele bem seria vendido no mercado de forma geral. Mas é algo um pouco confuso para quem não está aí no mercado financeiro. Então, antes de prosseguir para os tipos aí de leasing, nós vamos ver isso um pouco melhor. Muitas pessoas, quando vão alugar uma casa ou alugar um equipamento, uma máquina e por aí vai, ficam com uma certa sensação de que estão jogando dinheiro fora. Então, eu vou alugar uma casa, eu vou ficar nessa casa por 10, 15, 20 anos, pagando ali o aluguel todo mês. Depois de 15, 20 anos, eu saio dessa casa e não tenho nada, né? Todo o meu dinheiro foi jogado fora. Essa é uma sensação bastante comum nas pessoas de forma geral. Ela não é verdadeira se você colocar lá na ponta do lápis. Muitas vezes, ela inclusive vale a pena economicamente. Como assim? Vamos supor que você tenha aí 500 mil reais para comprar uma determinada casa. Às vezes, é mais interessante você colocar esse 500 mil em uma determinada aplicação financeira. Não é nesse momento, né, que a taxa Selic está bastante baixa, enfim, mas em alguns momentos é bastante interessante você colocar esse dinheiro numa aplicação financeira e ficar morando em uma casa que vale 500 mil reais e ficar pagando o aluguel dessa casa. Por quê? Porque em determinados momentos o ganho financeiro em uma aplicação de renda fixa ou com maior parte em renda fixa para ter uma segurança, né? Mas o rendimento
em uma aplicação, ele é superior ao valor do aluguel. Então, você poderia, de forma simples, né, pegar, você tem 500 mil aplicado, ele gera 4 mil reais por mês, vamos supor, numa determinada operação, você pega esses 4 mil reais e paga, vamos supor, 2.000, 2.500 de aluguel em uma determinada casa de 500 mil reais. Então, ele sobra ainda um recurso financeiro excedente, vamos chamar assim. Por esse ponto de vista, perceba que pagar aluguel não é sinônimo de jogar dinheiro fora. Mas para a população, de forma geral, isso é bem recorrente. Mas também algumas empresas ou pessoas físicas não têm aí a opção de realizar um financiamento. Às vezes o custo do financiamento está muito alto ou outras questões, então não tem interesse ou não tem alguma condição de realizar um financiamento convencional. O leasing vem justamente nesse espaço aí entre você realizar um financiamento ou você alugar um determinado bem e não ter esse bem ao final do aluguel. De forma bem simplória, né, e simples, você pagaria por mês um percentual, um valor que parte seria aluguel, então parte seria um dinheiro para remunerar aquele bem que não é seu, que você está alugando, e uma outra parte já seria aí relativa à amortização deste bem. Então, você pagaria de forma concomitante, vamos chamar assim, o aluguel e o financiamento. Com isso, ao final do contrato, você teria pago o aluguel, porque você teria usado esse bem ao longo do tempo, mas você já teria uma boa parte da amortização do bem também paga. E aí você decide se paga o restante da amortização para ficar com o bem de forma definitiva para você. De forma resumida, assim, para que você possa compreender, isso seria aí o leasing. Mas, dando um passo adiante, nós vamos ver que não é somente esta forma, né? Existem aí algumas modalidades de leasing e isso é que nós vamos começar a conversar agora. Veja bem, nós temos as espécies existentes de leasing. São o leasing financeiro, o leasing operacional, o leasing imobiliário e o leasing back. Nós vamos falar do financeiro, do operacional e do leasing back. Contudo, essa classificação não esgota aí as possibilidades existentes, haja vista a evolução dos institutos jurídicos, bem como do setor empresarial. E das possibilidades aí de você ter um determinado contrato que não cumpra exatamente aquilo que é o leasing financeiro ou aquilo que é o leasing operacional ou o leasing back, que nós vamos ver na sequência. Começamos aí com o leasing financeiro. O leasing financeiro é o vínculo obrigacional que se estabelece entre uma instituição financeira e uma pessoa física ou jurídica. Constitui a modalidade de arrendamento mercantil de leasing mais comum nos negócios jurídicos brasileiros, sendo por isso também chamado de leasing puro. A empresa de leasing, a instituição financeira, a arrendadora, a pedido de seu cliente, adquire o bem por ele escolhido e transfere-lhe a posse durante um determinado período, mediante o pagamento de uma contraprestação. Essa contraprestação é aquilo que eu mencionei no comentário, que seria aí um valor pago por mês e que está embutido nesse valor um percentual que seria relativo aí ao aluguel e um percentual que seria relativo à amortização do bem. O leasing financeiro, então, é a operação na qual a arrendatária
tem a intenção de ficar com o bem ao término do acordo, exercendo, então, a opção de compra pelo valor previsto no contrato. Quando se faz um contrato de leasing financeiro, a ideia é que ao final do período em que o equipamento esteja cedido em formato de leasing, a empresa que fez o leasing compre e fique aí com o equipamento. A arrendadora, então, receberá da arrendatária a totalidade dos valores previstos contratualmente. Nesse caso do leasing financeiro, o risco de obsolescência, né, de depreciação, de você ter aí o equipamento que vai perdendo a sua eficiência, ou que vão chegando novos equipamentos mais eficientes, enfim, todas essas questões e as despesas de manutenção, assistência técnica, por exemplo, e serviços correlatos à operacionalidade do bem, são de responsabilidade da arrendatária. É como se a companhia que arrendou este bem já fosse a proprietária do bem para essas questões de manutenção, de assistência técnica, de questões operacionais ou mesmo em relação aí à obsolescência desse bem. No leasing financeiro, a companhia de leasing recebe 100% do valor do equipamento arrendado, não incorrendo em risco de produto. Então, no contrato está previsto que, ao longo do tempo, será feito o pagamento da contraprestação, que geralmente é mensal, e está previsto que, ao final do contrato, a empresa que arrendou, né, que fez o leasing, irá ficar com este equipamento. Desta forma, todo o valor investido pela instituição financeira será restituído para a instituição financeira. E ela não vai precisar pegar esse bem novamente para alugar para alguém ou para fazer um novo contrato de leasing para arrendar esse bem a alguma empresa, ou mesmo pegar esse bem e fazer aí um processo de compra e venda com uma outra instituição, enfim, para vender esse equipamento. E perceba que as instituições financeiras não são aí empresas que têm como foco vender, fazer contratos de compra e venda, vender máquinas, vender imóveis, até fazem, né? Por algumas questões, né? Então, também num financiamento imobiliário, quando ele não é pago e o bem está em garantia, a instituição financeira toma esse bem, faz o leilão e por aí vai. Mas a instituição financeira não tem como foco esse processo. Então, nesse tipo de leasing financeiro, onde ela não precisará realizar esse ato posterior, né, de pegar novamente o bem e aí tomar algum encaminhamento, e ela já vai ter recebido todo o valor até o final do contrato, enfim, para as instituições financeiras é algo com menor risco. Quando é algo com menor risco para a instituição financeira, geralmente aí a relação risco-retorno, benefício, né? A relação aí de custo-benefício geralmente fica melhor também para quem vai buscar esse recurso. Mas nós falamos ali num slide anterior que não é só o leasing financeiro que existe, apesar de esse ser o mais recorrente. Existe aí também o leasing operacional, existe aí o leaseback ou leasing back, né? Entre outras formas. O que é um leasing operacional ou o leaseback? Isso nós vamos ver só na nossa próxima videoaula. Deixo aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês para saber o que é um leasing operacional, o que é o leaseback. Não deixe de acompanhar a nossa próxima videoaula.
eu já estou aguardando vocês. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.